Olá, pessoal, nós estamos começando aqui o nosso Chácara Talk de número 53. Na nossa comunidade Chácara Primavera, nós temos tido uma série de reflexões sobre o tema conjugando perseverança com esperança, nesse momento que nós ainda estamos vivendo, da pandemia, que é um risco a todos nós, e ao mesmo tempo da vacina chegando a alguns. Tudo isso gera, por um lado, esperança, por outro lado, nos desafia a perseverança. E a gente tem refletido sobre Hebreus, capítulo 11, 12, e hoje nós vamos estar conversando sobre uma temática muito interessante que nos foi estimulada na reflexão pelo pastor Juliano Coccaro, que está aqui com a gente. Também está comigo o Ricardo Augusto, para a gente bater papo sobre essa reflexão. E a temática de hoje fala sobre disciplina e como que a concepção da disciplina pode nos trazer esperança, como a concepção da disciplina deve nos desafiar a perseverança, né? Então, eu estou aqui com esses dois amigos queridos nessa reflexão, e eu queria começar com uma pergunta para vocês. Como que vocês acham que esse tema, disciplina de Deus, se relaciona com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia? Nós poderíamos afirmar que essa pandemia é uma disciplina de Deus à humanidade? Existe essa possibilidade? O que vocês pensam sobre isso? Fiquem à vontade. Eu acredito que existe sim a possibilidade. No entanto, eu, por exemplo, pessoalmente, e eu já fui questionado sobre isso, eu não consigo afirmar que o que está acontecendo hoje, a semelhança do que aconteceu por ocasião do dilúvio ou pela destruição de Sodoma e Gomorra, que foram ações de Deus para realizar e manifestar o seu juízo na história. Vou usar aqui juízo, disciplina como sinônimos. Ou seja, uma ação de Deus onde Deus refreia o crescimento do mal. Então Deus faz isso na história, ele faz isso com aqueles a quem ele ama e na vida daqueles também que não amam. Isso está claro nas Escrituras. Mas a Bíblia diz claramente nesses episódios que é Deus quem é o protagonista dessa, digamos, dessa disciplina, né, dessas ações catastróficas. Agora, na pandemia não. Então eu não tenho, quando eu fui questionado uma vez sobre isso, eu não tenho tranquilidade em afirmar que isso é diretamente uma ação de Deus para disciplinar o ser humano, a humanidade. Mas pode ser. Deus não me disse, eu não consigo fazer essa afirmação, mas a gente tem que se abrir para a possibilidade que seja, sim, uma disciplina de Deus. Assim como na minha vida, existem coisas que acontecem na minha vida, consequências dos meus erros, que são consequências dos meus erros e ponto final. E eu não vou colocar a culpa em Deus e Deus está me disciplinando. Não, eu bati a cabeça, eu fiz o que era errado, eu falei o que era errado, eu tomei a decisão errada e eu estou agora ouvindo os ecos dos meus erros passados, ponto final. Agora, na minha vida também eu posso interpretar algumas lutas que eu tenho enfrentado como ações amorosas de Deus para impedir que eu continue avançando nos meus caminhos equivocados com muita tranquilidade, com muita tranquilidade. Então, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Mas que a gente pode se abrir para essa possibilidade sem dúvida alguma. Eu não entro eu não reforço o coro de muitos líderes que eu vi dizendo, não, o que está acontecendo é disciplina de Deus, Deus está disciplinando a humanidade. Existem catástrofes que são oriundas, problemas que são oriundos da queda, de Gênesis 3. Ou seja, vivemos um mundo em colapso, quebrado, disfuncional, e em decorrência da ruptura entre terra e céu, ocasionada em Gênesis 3, nós sofremos tudo isso. Um tsunami, por exemplo. Deus estava disciplinando lá aquela região, né? Aconteceu porque a gente faz parte de um mundo quebrado.
Então, eu não afirmaria isso, mas eu também não descartaria isso. Ou seja, é uma resposta bem evasiva, né? Ouvindo a sua pergunta, Ricardo, eu me lembro que nessa semana eu vi alguns memes na internet, assim, por conta do carnaval ter sido cancelado, principalmente cristãos, fazendo uma retrospectiva com o carnaval passado, né? Onde tinha aquela escola de samba que colocou Jesus, Satanás e uma cena de flagelo de Satanás sobre Jesus. E as pessoas então colocavam essa imagem em cima, e aí embaixo colocava a foto do sambódromo fechado por conta da pandemia, como se o que estivesse acontecendo agora fosse castigo de Deus diretamente ligado ao que aconteceu há um ano atrás. E quando eu vejo esses memes, né, eu primeiro fico preocupado porque eu vejo pessoas fazendo teologia a partir de meme, e isso é um perigo, né? A gente faz teologia a partir das escrituras, mas isso também aponta para mim que as pessoas elas têm a tendência de entender disciplina de Deus exclusivamente como castigo, punição, e nunca como um processo que Deus nos coloca para que nós sejamos transformados de dentro para fora. Então, assim, eu tenho essa mesma tendência a me esquivar da resposta como o Gil fez agora há pouco, mas a sua pergunta ela me abre para esse outro ponto, assim, essa tendência que as pessoas têm de enxergar disciplina como meramente uma punição e não como um processo onde Deus nos coloca por amor de nós para que sejamos transformados de dentro para fora. Legal, a gente vai voltar nesse ponto acerca da nossa visão da disciplina como castigo e não como foi salientado pelo Juliano, a ideia da pedagogia, da paideia, né? Do desenvolvimento. Mas eu queria só ressaltar e continuar trocando algumas ideias com vocês sobre essa questão. A gente pode ver a pandemia como uma disciplina de Deus. A primeira lógica equivocada que eu vejo até nesse meme, ou memes que o Augusto está pontuando para a gente, é que assim não faz sentido, biblicamente, Deus estar castigando o mundo por causa do Brasil. Né? Ao longo da história bíblica, no Antigo Testamento, acontece de Deus disciplinar várias nações por causa de Israel. Mas Israel não era uma nação qualquer no Antigo Testamento. Israel era o povo de Deus. E hoje, a disciplina de Deus tinha como alvo primário o povo de Deus. Então, se hoje o povo de Deus não é um país, mas o povo de Deus é a igreja espalhada por inúmeras etnias e países, considerar essa pandemia como disciplina deveria levar a igreja em qualquer parte do mundo fazer uma pergunta muito séria: o que nós estamos fazendo de errado? Não é o que o mundo está fazendo de errado, mas o que nós, como igreja, estamos fazendo de errado. Porque, como bem salientou o Gil na reflexão da última semana, em Hebreus 12, a palavra é clara em dizer que a disciplina de Deus ela é voltada para os filhos, né? E aqueles que não são disciplinados por Deus é que devem se preocupar, porque dá a impressão que Deus não exerce qualquer relacionamento de responsabilidade para com essas pessoas que optaram viver longe dele. Então, me preocupa sempre que a postura de pastores e líderes e de crentes é sempre a postura de Isaías, no capítulo de 1 a 5, sempre olhando para o mundo e dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E, de repente, quando a gente se conscientiza que Deus disciplina os seus filhos, então nós deveríamos estar perguntando se existe a possibilidade dessa pandemia ser uma ação disciplinar de Deus, é sobre a igreja. Então, o que nós, como igreja, estamos fazendo, que nós precisamos repensar. E aí nós chegaríamos a Isaías 6, quando ele contempla quem Deus é e quem ele é, e ele admite que o problema está nele. E aí ele grita: ai de mim. E eu
infelizmente, eu não vejo a igreja, nesse momento histórico, principalmente influenciado por algumas ideologias triunfalistas, que confunde o projeto do reino de Deus com o projeto do poder político. Eu não vejo as igrejas sendo humildes para reconhecer os seus erros e bradar e gritar a Deus, ai de mim. Normalmente, as igrejas estão olhando para a sociedade, apontando o dedo e dizendo, ai de vós. Né? O que vocês acham disso aí? Eu acho que, pela missão, é uma péssima estratégia. É uma péssima estratégia porque é uma oportunidade da igreja alcançar o mundo. E a igreja está responsabilizando o mundo por algo de que ela faz parte. Ela está ativamente envolvida, né? É porque ela não percebe quão absorvida pela cultura contemporânea ela está. Né? Como já fizeram essa ilustração do peixe dentro do aquário. Se você quer saber o que é água, não pergunte para um peixe, porque a água é tudo que o peixe conhece. Então, ele está lá imerso. Então, o que eu sinto às vezes, Ricardo, é que a igreja, ela está criticando o mundo, e eu acho que a gente tem que ter, obviamente, um quadro de referência para fazer críticas ao que está acontecendo ao redor, sem dúvida alguma. A igreja tem essa missão, esse papel profético, mas o problema é quando ela se coloca fora do problema. E aí cria aquela mentalidade nós contra eles. A culpa é do mundo. A culpa é do mundo. Então a igreja, como eu já vi certa vez, a igreja ela é retratada como um edifício, né, como um local, um prédio amuralhado por bala de fuzil. Então é a igreja contra a sociedade, é o nós contra eles. Não, a igreja não foi colocada no mundo para ser contra o mundo. A igreja foi colocada no mundo para ser contra os valores do mundo por amor ao mundo. Então, ela vive uma vida de contraste para isso, né? Por amor ao mundo. E se essa pandemia manifesta deuses ou manifesta os nossos ídolos, como diz o nosso mestre Mike Gorin, esses ídolos que estão sendo manifestos pela pandemia, como, por exemplo, a nossa adoração ao dinheiro, eu não posso fechar o meu negócio porque é ele que me dá dinheiro, a nossa adoração ao prazer, eu não posso abrir mão do meu tempo de churrasco com os amigos, nem da festa. Esses ídolos que estão emergindo, eles não estão emergindo só no coração das pessoas que não pertencem à igreja. Está ficando claro para a gente como aqueles que se dizem parte da igreja estão muitas vezes subjugados a esses ídolos e manifesta até na necessidade, a pessoa que fala assim, eu não aguento mais culto online. O que ela está querendo dizer? Ela precisa daquela experiência na qual ela se reúne no meio de uma multidão e a banda de louvor toca, e a banda de louvor chega um momento e diz, agora só as vozes, e todo mundo canta, e todo mundo se arrepia. Ou seja, a pessoa está precisando desse tipo de prazer. A vida dela depende desse nível de satisfação. Então, se ídolos estão sendo manifestos, não estão sendo manifestos só na vida daqueles que não seguem a Jesus. Estão sendo manifestos também, e talvez principalmente na vida daqueles que se afirmam discípulos de Jesus. O que você acha, Augusto? Pegando um gancho da fala de vocês dois, quando o Juliano traz essa postura de nós contra eles, eu vejo essa postura marcada por um tipo de orgulho. Não, da gente é melhor, né? Nós somos diferentes deles, né? A culpa é deles. Só que aí quando você traz esses ídolos, Ricardo, que estão sendo desmascarados na pandemia, como que é comum encontrar pessoas falando, mas olha só, aquelas boates, aqueles bares estão cheios de pessoas, mesmo na pandemia, ninguém de máscara, todo mundo aglomerado. E nós que queremos ir para o culto não podemos fazer isso. E aí a pessoa não percebe a incoerência, porque é justamente porque a gente é discípulo de Jesus que a gente não vai fazer o mesmo movimento, que a gente não vai ceder ao ídolo do prazer, de fazer as coisas do jeito que a gente gostaria, no momento que a gente não pode. Não, gente, calma. A gente precisa ser diferente, a gente precisa manter uma postura que mostra que cuidado com a vida é mais importante do que o nosso próprio prazer, né?
Então, esse orgulho que a gente carrega, à medida que os ídolos vão sendo desnudados, né, vão sendo descobertos, mostra a nossa incoerência e mostra como esses ídolos acabam, na verdade, moldando as nossas vidas, né? Mas eu vou provocar vocês numa temática que não faz parte da nossa pauta. Então, eu vou colocar vocês de saia justa. Isso que o Augusto acabou de colocar não pode também ser interpretado como falta de confiança em Deus e no cuidado de Deus. Em outras palavras, se a gente tem que, a gente não deve se reunir para valorizar a vida. Mas espera aí, você está tão preocupado assim com a vida? E Jesus disse que a gente tinha que se negar. Jesus te disse que aquele que ama a sua própria vida acima dele não é digno. E outra, se a sua vida está nas mãos de Deus, não há vírus que vai te carregar ou te pegar. Não seria falta de confiança isso? Ricardo, só contando uma história de uma conversa minha com a Thalia aqui em casa. A Thalia é fono da área da saúde, não está na linha de frente, mas por atender em clínicas, idosos e tudo mais, ela foi vacinada. E antes dela receber a primeira dose, no caso que é a Coronavac, ela estava, e aí? Eu estou vendo alguns profissionais da saúde abrirem mão da vacina para que outros que estão precisando mais tomem. E eu falei, olha, essa motivação nobre e tudo, né? Mas eu acho que dentro do nosso sistema tem uma ingenuidade envolvida ali e tudo mais. Mas o que eu conversei com ela foi, por que você vai tomar a vacina? Eu peguei o coronavírus aqui em casa, um apartamento pequeno, e a Thali nem coceira na garganta teve. Ela tem um tipo de resistência, de imunidade, que no máximo ela vai ser assintomática. Por que ela vai tomar vacina? A preocupação não tem a ver com a vida dela, tem a ver com os pacientes que ela atende na clínica, no consultório. Por isso que ela foi tomar vacina. Quando nós, como igreja, falamos vamos priorizar a vida, prezar pela vida, a gente não está falando isso com medinho por nós mesmos, né? Não, porque eu tenho medo de me contaminar e parar no UTI. Não, a gente está falando isso por amor ao outro. Acho que é a primeira coisa que tem que estar claro aí. Né? A gente não está falando isso por um medo, por uma não confiança em Deus com relação a nós mesmos, mas como um testemunho de amor e cuidado para com o outro. E outra coisa que me vem à mente, que é algo que quem está na chácara, assim, nos acompanha, sempre ouve falar, tem a ver com cocriação. E com um esquemático que você mesmo usa e que eu já utilizei outras vezes, dando as devidas fontes, tá? Eu dei as devidas fontes. Que é onde você trabalha a questão de uma baixa confiança, uma autoconfiança, um baixo engajamento na própria vida e um alto engajamento, né? Quando às vezes a gente tem uma alta confiança, mas com baixo engajamento, né, na vida, isso na verdade não é a gente agir em parceria com Deus na missão que Ele tem executado na história. É a gente simplesmente sentar na cadeira, independente da realidade, independente da gente discernir o momento atual e da gente se movimentar junto com o que Deus está fazendo, a partir dos valores que Ele nos dá e falar, Deus, resolve aí. Eu vou continuar a minha vida. Eu sempre vivi. E o problema é seu, Deus. Vamos lá. Resolve para mim. No máximo, para não pegar mal, porque às vezes assim, as pessoas têm que manter o discurso piedoso. Se eu pegar a corona e vier ir na UTI, é porque Deus quis. Nunca usou máscara, nunca higienizou as mãos, nunca fez isolamento e vem falar que foi Deus que quis. É falta de vergonha na cara. Com muito respeito e carinho. É falta de vergonha na cara. Não é uma boa teologia. Eu concordo com você. Eu acho que essa pandemia ela trouxe à tona a necessidade da gente ser humilde e reconhecer que existem mistérios, existem determinadas questões que nós efetivamente não conseguimos entender. Do que eu estou falando? Se eu digo, eu escuto pessoas que dizem assim, não, durante esse tempo eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, normalmente porque a Bíblia diz que todos os meus dias estão contados, então, se eu tiver que morrer,
eu saindo na rua e pegando coronavírus ou ficando em casa, me protegendo, eu vou morrer no mesmo dia, no mesmo horário. Eu acho que essa pandemia nos revelou que essa teologia ela é mais decorrente do que o povo diz na rua do que, de fato, o que a Bíblia diz. E nós temos um mistério. Ao mesmo tempo que Deus diz que sabe de todas as coisas, ele diz que eu tenho que cuidar da minha vida, e o ponto que o Augusto colocou, e cuidar da vida do próximo, né? Então, existe um mistério aí. Mas uma segunda coisa que eu acho muito legal, que foi pontuada aí pelo Augusto, é que não é uma questão de se cuidar por egoísmo, mas é se cuidar por amor ao outro. E a gente está entrando agora numa fase onde algumas pessoas estão vacinadas. E elas podem dizer assim, bom, eu estou vacinado, eu posso voltar para as praias, eu posso voltar às festas, eu posso voltar à vida normal. Ei, mas e o seu compromisso de cuidado com o outro? Né? Que a espiritualidade cristã, ela constantemente nos desafia a nós fugirmos da síndrome de Caim. Caim é aquele que não se acha responsável pela vida de Abel, né? Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, que é o indivíduo que age na contramão do sentimento de Caim. Não, se existe alguém no meu caminho, eu sou responsável em abençoar e cuidar dessa pessoa. Olha, Ricardo, já disseram que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Então vai ter gente arrumando texto bíblico e argumento teológico para tudo, inclusive para ações irresponsáveis, né? Então você definiu muito bem. O que eu ia falar é exatamente isso, que a espiritualidade cristã ela vai na contramão desse moto secular de que você tem que pensar em você em primeiro lugar para você ser feliz. É isso que as pessoas ouvem o tempo todo. E a gente está vivendo hoje, no Brasil, até por questões ideológicas, uma supervalorização da liberdade individual em detrimento do bem coletivo. Isso é um grande problema nosso. Isso é um grande problema porque a espiritualidade cristã, ela é coletiva, ela é fundamentalmente comunitária. Então eu tenho muita preocupação com esses argumentos, que para mim são argumentos que cheiram piedade, mas no fundo, eles emergem de uma percepção altamente secularizada da vida e da própria espiritualidade. Então, enquanto que na cultura secular a gente ouve as pessoas dizendo o tempo todo, seja feliz, pense em você em primeiro lugar, são as suas liberdades individuais em primeiro lugar, a sabedoria bíblica vai na contramão e diz, não, pense no outro em primeiro lugar, porque esse é o caminho da felicidade. É sempre uma vida outrocentrada, que vai gerar o bem-estar social, que vai gerar felicidade, né? Então, é isso que eu acrescentaria nesse momento. Legal, e esse é um aspecto interessante que nos leva de volta à temática da disciplina de Deus, quando a gente estava falando no início da possibilidade dessa pandemia ser uma disciplina sobre a nossa geração, né? Uhum. É interessante como em Sodoma e Gomorra, ou mesmo nos povos ali de Canaã, sempre existe um elemento, algum tipo de prática que vai na contramão de tudo que Deus quer para os seres humanos. Esse tipo de prática extrapolou os limites. E aí parece que o cálice transborda e Deus intervém na história. E aí, o Juliano falando, me ocorreu o seguinte, né? A nossa geração é uma geração que tem sido caracterizada pela autonomia. Eu faço o que eu quero e eu vou fazer na hora que eu quiser e como eu quiser. E parece que essa autonomia ela estava assim transbordando em todos os aspectos. Estava destruindo casamentos, destruindo amizades, inviabilizando compromissos a longo prazo entre amigos, entre pessoas com as suas organizações.
Então, assim, a autonomia, ela se tornou uma marca da nossa geração. De repente, vem essa pandemia, e eu também não posso dizer com todas as letras que essa pandemia é uma disciplina, mas de Deus, mas com certeza essa pandemia nos alerta para o fato de que essa autonomia estava passando dos limites. E a pandemia nos coloca dentro de casa e a gente não pode mais fazer o que a gente gostaria de fazer. Essa pandemia coloca máscara para a gente proteger o outro. Eu não tenho mais a liberdade de conversar com as pessoas como eu gostaria. Ou seja, essa pandemia foi um verdadeiro tiro assim na testa da nossa autonomia. A questão é se nós, como discípulos de Cristo, temos efetivamente refletido sobre o quanto essa cultura da autonomia tem feito mal para os nossos relacionamentos, para a nossa vocação, para o nosso compromisso diante de organizações e o quanto a gente vai se deixar transformar por esse momento. Aquela coisa que a gente tem colocado, né? A importância da gente pensar agora como que eu quero sair dessa pandemia? Eu quero sair melhor dessa pandemia? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa deixar para trás é o jugo que a autonomia vinha colocando sobre a nossa geração. Vocês acham que isso é possível? A gente vive num momento da história que a autonomia, como você disse, talvez seja uma imagem que você já usou antes também, né? O maior deus do panteão de deuses da nossa sociedade contemporânea. Mas quando eu olho para o texto bíblico, acho que a autonomia está ali na origem do problema em Gênesis 3, né? Por exemplo, eu sempre fiquei me perguntando, né, pelo menos no começo da minha caminhada, qual que é a tentação que aquela serpente está dando para aqueles seres humanos? Porque ela fala, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Mas qual que é a tentação nisso? Se eles foram criados à imagem do próprio Deus. Está faltando alguma coisa, né? E aí a segunda parte da sentença, da tentação, é que me lança a luz. Conhecedores do bem e do mal. E como eles estão escrevendo ali no contexto de Antigo Testamento, de hebraico, conhecer tem a ver com ser capaz de definir o que é bem e o que é mal. A tentação está aí. Vocês serão como o Criador, que ele, por ser Criador, ele pode decidir o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é mal, o que é belo, o que é feio. Agora, vocês terão essa autonomia, essa capacidade vai ser de vocês. Então, desde Gênesis 3, a autonomia é algo que tenta os nossos corações e que se tornou o grande ídolo dos últimos anos, né? E eu acho engraçado porque a gente está num momento de hiperpolarização política, né? E, teoricamente, assim, essa autonomia, o individualismo, ele tem mais a ver com narrativas culturais, historicamente falando, que tem a ver com a direita, como o liberalismo econômico. E aí, então, às vezes eu encontro pessoas mais à esquerda do espectro político falando, não, esse negócio de autonomia tem a ver com quem está mais à direita. Nós, à esquerda, somos mais do coletivo, nós nos preocupamos com o bem comum. E aí eu tenho que falar para eles, olha, você não está atento no que aconteceu nos últimos anos. Porque esse liberalismo econômico se tornou um liberalismo moral. E a esquerda comprou isso. A autonomia não é algo que tenta apenas alguém em uma parte específica do espectro político. Ela tenta todos nós que somos descendentes daquele primeiro casal, conforme relatado em Gênesis 3, né? E qual que é o fim para a autonomia? A gente conseguiria ver um limite para isso? É aí que, para mim, entra o Evangelho. O que Jesus está fazendo naquela cruz, na sua ressurreição, é um fim definitivo na nossa autonomia. Então, quem é discípulo de Jesus, a sua autonomia está em xeque desde o dia que você entregou a sua vida. Se você não percebeu isso ainda, você precisa repensar o Evangelho e o impacto. Legal. E eu quero puxar o Gil aqui para dentro dessa conversa agora, pedindo para ele falar um pouquinho para a gente de algo que ele, na reflexão anterior, tratou,
eu achei assim genial a ponderação que ele fez sobre o fato de que o termo, a disciplina, em Hebreus 12, que normalmente está associado na cabeça da gente com castigo, ele tem uma dimensão de uma disciplina através da qual eu desenvolvo algumas coisas da minha vida. Até ele fez menção do termo que é a raiz para o nosso conceito de pedagogia, né? Ou seja, a disciplina de Deus ela pode ser um processo que Deus nos convida ao aprendizado. Fala um pouco mais sobre isso, Gil. Eu achei que é muito significativo a gente ponderar nessa perspectiva do conceito disciplina. Na nossa língua portuguesa, a disciplina está muito relacionada ao castigo, à punição. Então, alguém que é disciplinado é punido por alguma coisa. E o termo grego, paideia, tem um campo semântico muito mais amplo, que inclui, óbvio, a punição, mas que está para além da punição. É muito mais profundo do que isso. Era o termo utilizado pelos pais gregos quando eles colocavam tutores para treinarem, para educarem, né, a pedagogia, né, para educarem os seus filhos. Então esse era o termo paideia, o treinamento de crianças visando a maturidade delas. Então há punição? Sem dúvida alguma há punição, mas é muito mais amplo do que a mera punição. Então, quando a gente olha para a nossa vida nessa perspectiva, a gente encontra, Ricardo, pelo menos a minha percepção, muito mais força para perseverar. Até porque esse treinamento é visando a nossa perseverança. Deus vai treinando a gente por meio de situações, ora em decorrência dos nossos erros, ora porque Ele está protegendo a gente de alguma coisa, ora porque Ele está trazendo a gente para mais perto, mas algumas situações da nossa vida, ou muitas circunstâncias da nossa vida, são permitidas ou até mesmo dadas por Deus, porque Ele está visando o nosso treinamento de modo que nós consigamos lá na frente viver de maneira muito mais perseverante, que é a lógica de Tiago. Tiago fala isso, né? Ele fala que a dificuldade, a dor, a luta gera perseverança. Né? Então a gente ouve muito da questão da perseverança como o resultado de um processo doloroso, mas é exatamente o processo doloroso que vai me tornar também mais perseverante. São duas coisas que caminham juntas, né? Como diz, tem um livro, A Dor da Liderança, e o autor diz assim, que se a gente quer crescer, a gente precisa aumentar o limite da nossa dor. Então, quanto mais a gente aumenta o limite da nossa dor, imposta pela disciplina, não existe disciplina sem dor, não existe, não tem como falar, mesmo que não seja punição, mas toda disciplina evoca a ideia de suor, de luta, de batalha. Eu lembro quando eu comecei a jogar bola, né, futebol de salão, eu tinha 6 anos de idade, e eu, nos primeiros 3 meses, eu pedia todo dia para o meu pai me tirar do futebol de salão. Eu odiava. Por quê? Porque o técnico mandava a gente ficar chutando bola na parede o tempo todo, com o pé direito, com o pé esquerdo, chutando bola na parede. A gente passava 30 minutos fazendo isso. Uma criança de 6 anos que vê futebol na TV, os caras fazendo gol e comemorando, você quer jogar bola, você quer ir para o jogo e gritar gol depois. Mas aquele processo era um processo de treinamento, eram os fundamentos básicos que eu precisava aprender para que eu conseguisse ali, na hora do jogo, ir bem. Então, toda disciplina é difícil, é dura, mas não existe crescimento sem disciplina. E se a gente quer crescer e quer se submeter ao que Deus está fazendo na nossa vida e crescer no nosso caráter, em várias dimensões, profissional, acadêmica, conjugal, a gente precisa se submeter às dores que emergem de uma vida disciplinada, treinada. Né? Isso o brasileiro não gosta, né? Não, eu não gosto. A nossa cultura não é completamente avessa todo o modelo de disciplina, porque você citou aí o seu tempo aí de futebol. Eu sempre costumo dizer, né, que quando você pega o que o americano chama de futebol, é um jogo que demanda muita disciplina. Os jogadores treinam uma jogada assim 100, 200 vezes. E no nosso futebol,
nós valorizamos o improviso. Em clubes europeus, alguns jogadores brasileiros não são bem vistos e queridos, porque sabem que esses jogadores são avessos ao treinamento, que demanda disciplina, né? E duas imagens que me ocorrem agora, que a Bíblia fala muito sobre elas, e que são imagens que conjugam o que a gente está falando, perseverança com esperança, mas, ao mesmo tempo, a prática da disciplina, que é a imagem do lavrador ou agricultor e a imagem do atleta, né? Atletas e agricultores precisam ter uma esperança, precisam ter perseverança e, na prática de vida, precisam ter disciplina, senão eles nunca vão chegar em lugar nenhum. E fecho aí esse meu comentário mencionando uma história que eu ouvi do meu querido professor e mentor, Carl John Bosman, que ele dizia que, quando jovem, ele se alistou no exército norte-americano no período da guerra no Vietnã, e no treinamento ele tinha um sargento que ele odiava de corpo e alma, aquele sargento, porque aquele sargento demandava coisas deles que era acima do que ele considerava tolerável. E uma das coisas que esse sargento fazia era, com uma metralhadora na mão, dar uma rajada para cima e depois passar uma rajada na horizontal. Ele avisava com um tiro para cima que todo mundo tinha que se jogar no chão. E aí ele simplesmente passava uma rajada na horizontal. E não era bala de festim. Ou seja, isso hoje em dia seria altamente politicamente incorreto, né? Agora, o Carl John Bosman completa essa história dizendo que, certa ocasião no Vietnã, eles desceram numa clareira, e quando os helicópteros subiram e os soldados ficaram na clareira, que eles perceberam que era uma emboscada. E eles estavam cercados de todos os lados, com tiros, e ele se atirou no chão. E depois de alguns minutos ou horas de tiro, ele percebeu que ele era um dos poucos vivos naquela clareira. E naquele momento ele foi muito grato àquele sargento que impôs na vida dele a disciplina de, quando ouvisse um tiro, se jogar no chão. E por isso ele sobreviveu, né? Para mim, eu trago... Porque, às vezes, a vida nos impõe alguns sargentos como esse, né? E aí, depois de 20, 30 anos, a gente olha para trás e a gente percebe quão importante foi ficar chutando a bola na parede com os dois pés, ou se atirar no chão quando ouvisse barulho de bala, ou qualquer coisa parecida, né? Nessa dimensão, a disciplina é uma pedagogia, um caminho através do qual a gente se transforma, a gente aprende, né? O que você acha, Augusto? É por aí mesmo? Não, com certeza, mas eu fico ouvindo vocês aqui e a gente tem falado dessa disciplina que Deus nos oferece, ou que a vida levanta alguns sargentos e que aí também nos impõe essas disciplinas, né? Mas vocês citaram, os dois citaram esportes, e eu lembro de um jogo da NBA do LeBron James, onde era um jogo que estava valendo campeonato e ele acerta uma cesta de 3 pontos, daquelas que, assim, tem até um slow motion quando a bola está caindo na rede, porque cai na cesta, apita o jogo e acaba, e aquela cesta de 3 pontos ele vira o placar e o time é campeão e festa. E aí ele vai ser entrevistado e o repórter chega para ele e fala: LeBron, por que você tem um talento natural para fazer isso, né? E de repente aquele cara que estava festejando fica bravo. E ele fala: talento natural nada não. Eu chego antes de todo mundo na quadra para treinar a cesta de 3 pontos. E depois que todo mundo vai embora, eu continuo na quadra treinando cesta de 3 pontos. Ele repete um treinamento, um tipo de disciplina, para que, quando seja necessário, ele conseguir, numa final de campeonato, fazer a cesta de 3 pontos. E aí eu fico pensando,
o convite de Deus para a gente é para a gente se submeter à disciplina apenas quando vem uma pandemia batendo na porta, ou é um convite que Deus faz diariamente para a gente repetir coisas, criar hábitos que vão ter a ver com o tipo de vida que Deus espera que a gente tenha? E aí eu ficaria nessa segunda opção. Eu acho que quando a gente está conversando dessa pandemia, dessa disciplina, dessa pedagogia, não pode ser algo que entra nas nossas vidas apenas nesses momentos de profundo sofrimento, mas tem que ser algo que a gente se submete em parceria com Deus, confiando nele, para experimentar o tipo de vida que ele quer que a gente viva. Porque às vezes as pessoas elas se auto-enganam com essa percepção assim de que, não, eu estou orando pedindo para Deus me mudar. Eu estou orando pedindo para Deus tirar esse sentimento do meu coração. Eu estou orando pedindo para Deus tirar esse hábito que está sabotando a minha vida e o meu casamento. E essa concepção que vocês estão conversando da disciplina, como essa pedagogia, esse desafio de Deus através de um momento de crise, esse desafio de Deus a gente se colocar num processo que vai demandar de nós a perseverança na mudança de postura, de hábitos, de sentimentos, né? Ela é muito própria, como a gente disse, tanto do agricultor como do atleta, como vocês estão mencionando. E quando o Augusto fala da NBA, vem à minha mente aquele noticiário fantástico da Netflix, The Last Dance, que conta a história de um time maravilhoso que o Chicago Bulls teve de basquete num período da história e que acaba chamando atenção para a própria postura e vida do Michael Jordan, né? E ali a gente tem vários exemplos de que o Michael Jordan ele tinha um talento natural, mas o que fez dele o Michael Jordan não foi só o talento natural, foi muito treinamento, foi muito arremesso à cesta, foi muito empenho, foi muita restrição. Ele comenta sobre todo o período dele como atleta profissional, ele se recusar a beber, né, tomar álcool, ou seja, o que faz, quando a gente olha, às vezes, uma pessoa bem-sucedida numa área da vida, é muito cômodo para a gente dizer, não, isso aí foi talento, ou, isso aí foi sorte. Se eu tivesse as oportunidades que essa pessoa teve, eu também estaria ali. Não, por detrás de uma pessoa bem-sucedida, existe uma dinâmica de muita disciplina, de se abrir mão de algumas coisas, de exercitar outras. E eu acho que é isso, né, que Hebreus 12 fala, esse conceito que o Juliano trouxe para a gente, dessa percepção da disciplina como uma situação na qual Deus nos convida a adentrarmos num processo pedagógico, de reformular os nossos conceitos, sentimentos e hábitos, a fim da gente se tornar melhor. Um pouco o que os pais fazem na vida dos seus filhos, ou talvez muito do que os pais deveriam fazer na vida dos filhos. E aí eu quero ir para uma pergunta aqui que foi enviada para a gente. O pastor Juliano mencionou que muitos pais não têm disciplinado seus filhos e que isso não é amor. Por que isso acontece e quais as consequências disso hoje na nossa sociedade relacionado à criação de filhos sem o exercício da disciplina? O que vocês acham? O Augusto vai falar como filho e o Juliano vai falar como pai. Comentem aí. Hoje olha, Ricardo, é uma situação, acho que gravíssima, né? Acho que por vários fatores, os pais hoje talvez não disciplinem, não treinem os seus filhos, vários fatores. Hoje a pandemia deu uma reajustada no tecido familiar, né? Pais hoje estão mais presentes em casa do que antes, mas fato é que a vida corrida dos pais acabou os distanciando
emocional e espiritualmente dos seus filhos. E como forma de compensação desse distanciamento, ou às vezes até distanciamento físico mesmo, por conta do dia a dia do trabalho, entende-se que o tempo junto com eles não é tempo de disciplina, é tempo de dar carinho, de dar cuidado, de dar afeto. Isso tem sido destrutivo para a nossa cultura. Já houve aí algumas pesquisas apontando para esse fato, né? Surgiu até um termo nesse meio chamado de síndrome do imperador, quando os filhos estão no comando de suas casas, né? dos seus lares, no controle dos seus pais. Isso tem sido muito normal. Pais que vivem a partir dos seus filhos, a vida da família gira em torno dos filhos, pais que literalmente obedecem aos seus filhos e não o contrário. Então, assim, são algumas causas. Eu acredito que hoje um problema da educação de pais em relação a filhos é que eles estão punindo os filhos. Eles apenas punem. Quando eu digo punir os filhos, eu estou apontando sempre para uma ação reativa, enérgica e às vezes irada de um momento. Então, isso não faz parte do pacote da disciplina. Até pode estar aí dentro do que a gente entende por disciplinar filhos, mas não se resume a isso. Então, o filho faz alguma coisa, o pai vai, grita, bate, ponto final. O pai não está disciplinando o filho. O pai só tem, ou a mãe, só tem atitudes reativas, pontuais, né, diante de um erro que o filho cometeu. E às vezes não é um erro por falha do caráter do filho, porque o caráter do filho está em construção, alguma coisa que o filho fez de errado. Por exemplo, o filho deixou o copo de água cair da mesa, ele bateu o cotovelo e o copo caiu. Ora, isso é coisa que todo mundo faz, não é um erro da criança. Isso aconteceu e o pai vai lá, briga, grita e bate, tal, esbraveja. Isso não é disciplinar. Treinar envolve correção, sem dúvida, mas envolve fazê-lo com amor, com serenidade, apontando para o filho por que ele está sendo corrigido, qual a razão. Então, se hoje os lares eles são apenas construídos a partir de uma educação punitiva, nós não estamos treinando espiritualmente os nossos filhos para serem conforme a imagem de Jesus. Então, isso eu e a Thaís conversamos muito em casa e assim, o nosso foco sempre é esse. Um problema com a Raquel, um problema com a Esther, a gente vai chamar, a gente vai conversar, a gente vai pontuar qual a razão, a gente vai mostrar na Bíblia onde que está o erro e corrigi-las. É sempre possível fazer isso? Não, porque a gente vive a nossa família imperfeita e muitas vezes eu tenho essas reações apenas de punição, essas explosões de raiva quando eu vejo uma delas fazendo alguma coisa de errado. Mas eu reconheço que isso não é o que a Bíblia entende por disciplinar filhos. Envolve cuidado, envolve tempo, envolve sacrifício. Não é por menos que quando o apóstolo Paulo usa, no capítulo 6 de Efésios, a palavra pais, criai os filhos na disciplina, a palavra ali vem do mundo botânico. É como se você estivesse semeando, colocando uma semente, regando essa semente, vendo o broto dessa semente fender o solo. Então é como o cuidado de uma planta, envolve delicadeza, constância, perseverança, disciplina, sacrifício. Por isso que eu acho que tem tantas pessoas hoje que estão se evitando, né, ter filhos, porque se a gente pensa em filhos com a lógica do conforto e da tranquilidade, a gente está errado. A gente precisa pensar em paternidade a partir da lógica da construção do caráter, não apenas dos nossos filhos, mas, sobretudo, da construção do nosso caráter. Antes de passar a bola aí para o Augusto, isso que o Gil está colocando para a gente é muito sério, né? Porque eu fico pensando se criar filhos é de fato o que o Gil colocou, que existe um momento em que você precisa reagir a uma atitude errada, mas criar filhos implica talvez 90% do tempo a você proagir, a você criar situações na qual você esteja ensinando e treinando o seu filho num direcionamento.
né? Isso demanda, como o Gil colocou, aí a palavra ligada à botânica, demanda atitude de agricultor. E agricultor tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que repetir hábitos. Eu acho que assim a sociedade contemporânea criou tanta máquina para cuidar da agricultura, porque a gente não tem mais paciência de diariamente regar, esperar por meses uma árvore brotar, germinar, crescer, para dar os frutos. Isso é criação de filhos, né? E talvez a maior dificuldade nos pais em exercerem esse modelo de disciplina sobre os seus filhos é o simples fato de que eles não têm disciplina. Então, como oferecer disciplina a crianças, pais que não têm disciplina, pais que querem fazer o que querem fazer na hora que bem entendem fazer, e eles não têm disciplina. Então, eu diria, antes da gente influenciar os nossos filhos numa determinada direção, é importante a gente assumir o maior desafio que existe na vida, que é a gente se autoliderar, a gente se autodisciplinar no caminho da maturidade. Isso não significa pais perfeitos. Eu acho que filhos vão perceber ao longo da vida que a gente não é consistente e coerente o tempo todo, mas é importante que, em boa parte do tempo, eles vejam na gente a disciplina que a gente quer passar para a vida deles, né? O que você acha, Augusto, dessa conversa? Como que a disciplina envolve aí a criação dos filhos na nossa cultura contemporânea e o quanto nós estamos sofrendo por pais abdicarem dessa missão tão importante? Ouvindo vocês, eu vou lembrando aí, né, da minha infância, adolescência. Tanto meu pai quanto a minha mãe vieram de famílias bem humildes. Então, os dois não tiveram muitas condições de avançar nos estudos. A minha mãe fez até o médio, meu pai fez até o fundamental. E quando eles me têm, e tem a minha irmã, eles sempre prezaram para que nós tivéssemos aquilo que eles não tiveram, que tinha a ver com o estudo. Então, eles sempre impuseram regras, incentivos, né? Então, era engraçado, meu pai não era de ler livros, mas ele olhava para os livros de um jeito que eu falava, o que está acontecendo, né? Esse negócio de livro é sério, coisa boa. Então, sempre teve uma série de movimentos intencionais da parte deles com relação a gente estudar, a gente ter aquilo que eles não tiveram. E eu vejo isso em muitos pais hoje também, né? Mas, às vezes, eu vejo que muitos pais faltam outra parte que eu tive com os meus pais, que era de, vocês vão estudar. A gente não teve isso. Mas vocês vão ter o que a gente também teve. Então, meu pai era autônomo, né? Então, todas as férias, eu ia trabalhar com ele. E aí eu tinha que levantar super cedo, me arrumar super rápido e acompanhar ele num serviço que eu não sabia fazer, que basicamente o que eu fazia era pegar a ferramenta e levar para ele, assim, né? E eu lembro de ocasiões dessas, né, de eu estar de férias, estudando bastante, e minha mãe, não, deixa ele dormir até mais tarde. E meu pai, não, ele precisa saber o que é trabalho. Ele precisa saber o que é acordar na hora e ter compromisso com outros, né? E, isso me fez muito bem, né? E aí eu vejo, às vezes, pais dando o que seus filhos não tiveram, mas esquecendo de dar para os seus filhos aquilo que eles tiveram, né? Essa vida talvez um pouco mais sofrida, com mais rigidez, com mais compromisso. E eu sou muito grato. E uma coisa que eu comentaria nesse sentido que a minha história me lembra, eu apanhei muito do meu pai. E eu não sou alto à toa, eu puxei o meu pai. Então eu lembro que quando eu ia apanhar, eu pedia para ser com o chinelo ou com a cinta, com a mão não, né? Porque com a mão era grande, cheia de calo, ia doer mais. Mas a maioria das vezes, porque meus pais também não eram perfeitos, todas as vezes que eu apanhei, eu sabia o porquê eu apanhei, o que eu fiz de errado, e não apenas isso, como era o jeito certo de ter feito as coisas. E gradativamente eu fui apanhando menos,
e fui percebendo que o que mais doía em mim não era quando o meu pai batia em mim, mas é quando o meu pai chegava e falava: você sabe o que você fez de errado? E eu tinha que reconhecer que eu tinha errado de novo numa coisa que ele já tinha me alertado antes. E eu via no olho dele assim a decepção, porque mesmo eu sabendo não apenas o que eu não devia fazer, mas o que eu devia fazer, eu não tinha feito. Mas eu sou grato por conta da disciplina que eu tive, seja com relação à punição, correção, mas principalmente por essa disciplina que fez eu valorizar algo que meus pais não tiveram e que fez eu valorizar algo que os meus pais tiveram. É interessante que, assim, eu acho que o Juliano, na reflexão dele, ele procurou pontuar isso. Quando a gente fala em disciplina de filhos, as pessoas sempre pensam na repreensão física. E eles dizem: não, eu sou contra a disciplina de filhos. Não, a disciplina de filhos vai desde o processo de instigar e treinar o seu filho a determinados valores, a determinados hábitos, até a reação que vai desde uma repreensão verbal, desde uma repreensão privando a criança de alguma coisa, e o que o Augusto está falando agora é dessa última linha, né? Quando todas as linhas anteriores não funcionaram. E pensando em pedagogia, quando faz uso dessa última linha, eu me lembro sempre do meu pai. O meu pai dizia que quando ele fazia uma coisa de errado, alguma coisa de errado, ele fugia para o meio da plantação. Ele morava na roça, né? E ele esperava escurecer, e quando ele escurecia, ele subia no telhado da casa e ele ficava escutando a conversa do pai e da mãe dele. O pai dele se chamava José, e a mãe dele falava assim: José, olha aí o que você fez com o menino, ele não voltou para casa, ele está no meio do mato. E aí o pai dele apagava a lamparina, e quando apagava a lamparina, meu pai falava: bom, agora eu estou são e salvo. E aí ele assim entrava na casa com todo cuidado, e quando ele deitava na cama, ele percebia a luz da lamparina acendendo. E uma das coisas que o meu avô tinha por hábito, interessante, uma pessoa simples, um caboclo, mas ele dizia para o meu pai que ele não deveria ter feito o que fez, ou seja, apontava o erro, e aí o meu avô dizia assim: vai buscar uma vara de café. E o meu pai tinha que caminhar até a plantação de café para pegar uma vara de café, e meu pai sempre conta que o caminho de ida e a escolha da vara e o retorno, quando chegava no momento dele ser repreendido fisicamente, ele já tinha ponderado, considerado o que ele havia feito de errado e estava altamente arrependido. É interessante porque, assim, eu acho que muito da reação negativa ou perspectiva negativa que alguns jovens pais têm hoje, dessa última linha da repreensão física, tem a ver com a aplicação equivocada e errada desse modelo, né? Ou seja quando a reação é impulsiva, seja quando a reação é a violenta, e principalmente quando você não cria a forma da criança identificar o erro, da criança repensar o que ela fez e se arrepender do que ela fez. Ou seja, só deixando claro aí, eu acho que pastor Juliano, na última reflexão, ele apontou para isso, que o termo disciplina sempre está associado a esse castigo físico, e não. Disciplina é um conceito muito mais amplo, e quando a gente fala dessa repreensão física, ela é a última linha no processo, porque várias outras tentativas foram feitas, e mesmo essa,
a Bíblia diz que deve ser feita com um profundo amor, visando a correção, não visando a mera punição. Quando a punição se torna o fim, a correção não vai acontecer, né? E termino trazendo para vocês uma última pergunta ou consideração que nos foi enviada aqui, que eu acho que ela é muito importante nesse momento que nós, como igreja, estamos vivendo, de pandemia, de cansaço emocional, por essa espera de que tudo volte a uma normalidade. Parece que nunca chega esse momento. Alguém escreveu para a gente dizendo o seguinte: no trecho de Hebreus que refletimos, pastor Juliano nos convidou a pensar no termo não desmaiar. O autor de Hebreus diz: olha, eu falo essas coisas para que vocês não venham a desmaiar. É o termo usado na tradução revista e atualizada. Eu termino perguntando para vocês como que homens e mulheres, discípulos de Jesus, no contexto atual, diante de um cenário que já dura quase um ano, que gera muitas vezes desmaio, gera desânimo na vida profissional, na vida familiar e principalmente na caminhada cristã e na relação com a igreja, né? Algumas pessoas estão, em nome do cansaço, abrindo mão de práticas que a palavra de Deus diz que são altamente importantes para o nosso fortalecimento na fé. A pergunta para vocês, para a gente terminar: como nós podemos, o que nós podemos fazer para evitar que nós caiamos nesse desmaio, para que a gente não venha a desmaiar? O que vocês sugerem para as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo? Ricardo, quando a gente fala da palavra paideia, que é treinamento de crianças, essa palavra, ela visa a maturidade, né? É um processo pelo qual os pais, ou ao qual os pais submetiam os seus filhos para o crescimento deles. Então, paideia sempre visa a maturidade de crianças, o crescimento de crianças. E eu acho que o que é muito importante nesse momento para as pessoas é entenderem que Deus quer fazê-las crescerem nesse momento. Deus quer movê-las da meninice para a vida adulta do ponto de vista espiritual. Deus está forjando o caráter de Cristo, e isso é crescimento espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que diferencia, na minha percepção, uma criança de um adulto, um imaturo de uma pessoa madura, é que a criança, ela só faz o que ela quer. Então, ela não quer tomar banho, então ela briga para tomar banho. Ela não quer comer naquela hora, então ela briga para não comer naquela hora. Ela não quer estudar, então ela briga para não estudar. Ela está o tempo todo apenas fazendo o que ela quer, o que ela deseja, ao invés de fazer aquilo que ela precisa, aquilo que ela deve. Criança é assim. Quem tem filho sabe. Você está o tempo todo brigando para o seu filho fazer o que ele tem que fazer, não o que ele quer fazer. Quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a aprender que eu não vou reclamar para comer naquele horário, porque eu sei que eu tenho que comer naquele horário, porque o meu tempo de almoço no trabalho é curto. Eu vou tomar banho, né, algumas pessoas, né? Eu vou tomar banho porque eu tenho que tomar banho, porque isso é parte da minha higiene pessoal. Então, a gente vai crescendo e a gente vai passando a fazer coisas que nós não queremos, muitas vezes, mas nós precisamos, porque não é todo dia que a gente quer fazer determinadas coisas. Mas na nossa vida espiritual é assim: quando a gente cresce, vai amadurecendo espiritualmente, a gente aprende que determinadas coisas que no momento não dão prazer são altamente necessárias para a nossa subsistência, para o nosso fortalecimento, para a nossa perseverança. Então, o que eu diria para essas pessoas? Eu sei que vocês, ou algumas pessoas, não estão com vontade de participarem, por exemplo, dos encontros online, ou dos grupos pequenos remotamente, não estão com vontade de cultivarem disciplinas espirituais porque se desanimaram diante de todas as provações que passaram como um rolo compressor sobre a sua vida.
mas a grande dica, o grande ponto aí de convergência da vida é: façam isso porque isso é bom para vocês, isso é bom para mim. Então eu não vou me conectar porque eu estou com vontade simplesmente, eu vou fazer porque eu preciso disso. É como água, a gente não bebe só, a gente não pode beber água só quando tem vontade, a gente tem que beber um pouco mais, mesmo quando a gente não tem vontade. Então, a gente precisa lembrar, Ricardo, que é verdade, sentimentos mudam hábitos. Então, eu passo a sentir determinadas coisas e eu mudo meu comportamento. Mas uma coisa que a gente não pode descartar também, que é uma verdade, é que hábitos mudam sentimentos. Eu não vou esperar ter vontade de fazer alguma coisa para começar a fazer. Eu vou começar a fazer essa determinada coisa e, em fazendo-as, eu começo a ter mudanças dentro de mim. Então, façam, mesmo sem vontade, mesmo no meio do desânimo. É quando a gente está mais desanimado que a gente precisa fazer mais aquilo que pode levar a gente para um caminho de encorajamento, de ânimo e de perseverança. Muito legal, muito prático, Gil. Obrigado. E você, Augusto, o que você acha que a gente pode fazer para não desmaiar nesse contexto, desmaiar na desesperança? Complementando em duas coisas, em duas partes, que o Gil já trouxe. Se você, antes da pandemia, já se submeteu a essa disciplina, a criar esse hábito de fazer o que você tem que fazer e não apenas o que você quer fazer, provavelmente você chegou na pandemia e está conseguindo lidar melhor com ela do que muitas outras pessoas que não se submeteram a isso. É como se a gente estivesse treinando e chegou a hora da prova. Você está sendo colocado à prova. É uma linguagem bem bíblica. Mas a segunda parte, eu diria mais, de repente você está entre aqueles que não se submeteram a essa disciplina antes e chegou a hora da prova, você está sem fôlego, você está já com a visão turva, você está querendo desmaiar. Não é porque você está nesse momento agora, durante a pandemia, que não há tempo para você começar a construir esses hábitos, que não há tempo para você se submeter a essa disciplina que visa essa transformação de dentro para fora. Então comece. E um excelente começo para você, participa de um grupo pequeno, não negocie o nosso encontro de reflexão e adoração dos domingos, e mesmo que pouco, em questão de tempo e quantidade, mas que esse pouco tenha qualidade e constância, leia a Bíblia diariamente e ore diariamente. Legal. E para aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo, se você está aí na semana que teve início no dia 14 de fevereiro, a nossa próxima reflexão, no dia 21 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, lá no site chacara.org, vai falar justamente sobre o desafio que Hebreus capítulo 10 nos apresenta sobre a gente considerar, encorajar uns aos outros a prática do amor, das boas obras e não deixarmos de reunir como comunidade local, como igreja, como o autor de Hebreus, como ele diz, como estava sendo o costume de alguns naquele período. Então, eu queria desafiar você a aceitar essa reconstrução de hábitos na sua vida, se você deixou de se reunir com uma comunidade local e você ouviu falar sobre a importância aqui de hábitos que geram disciplina e transformação, eu convido você para retomar isso no próximo domingo, às 10 horas da manhã, quando justamente nós vamos estar falando sobre a importância dessa reunião, mesmo que seja virtual. Eu quero agradecer a presença do Gil e do Augusto aqui, batendo esse papo com a gente, foi algo profundamente gostoso e precioso. Quero também agradecer o Áquila, que fica aí nos bastidores, mas ele é responsável por gravar esse podcast, colocá-lo no ar. Obrigado pelo Áquila na parte técnica e desejo a todos vocês a graça, a paz, a renovação de ânimo que vem com a presença de Jesus nas nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo podcast.
Música